Continuando o nosso estudo sobre gestão de projetos, chegamos agora na parte final, tá? E agora falaremos sobre as técnicas utilizadas na gestão de projetos, que podem auxiliar a gestão de projetos. Bom, vamos trabalhar aqui uma a uma. Primeiro nós temos o PERT. O PERT nada mais é do que uma ferramenta utilizada para estimar a duração de um projeto. Então, ela vai trazer três cenários, um pessimista, um realista e um otimista, de forma a analisar as incertezas probabilísticas e assim avaliar o tempo de duração dessas atividades. Então, ela traz até uma fórmula, né, uma média ponderada, para se estimar este cálculo, tá? Esse tempo de duração do projeto. Bom, aqui nós temos o seguinte, só fazer uma correção aqui. No prazo, nós temos a seguinte fórmula, né? O prazo aqui vai ser igual ao prazo otimista, tá? Mais 4 vezes o prazo realista, mais o prazo pessimista dividido por 6. Então, ela vai trazer aí para a gente uma duração desse projeto. Como exemplo, eu tenho aqui um PERT que foi utilizado, tá, para definir o tempo gasto que uma pessoa X vai gastar para ir ao trabalho. Então aqui tem um conjunto de etapas que acontecem desde ela acordar até ela chegar e ir para o trabalho. Então aqui nós temos aqui então três caminhos, tá? Um caminho principal, que é o mais realista, que é você vai levantar, vai tomar um banho, vai fritar os ovos, vai botar o ovo no prato, né, para poder comer e assim obviamente comer o seu café da manhã. Agora existe uma outra possibilidade, né, que é o fato de você, depois de levantar, você preparar o café, deixar de tomar banho, preparar o café, já preparar uma xícara de café e comer o seu café da manhã. Aqui você vai gastar um tempo menor. Só que observe que preparar o café demanda um tempo. Se você levantar, tomar o seu banho e depois preparar um pão torrado, você pode pegar esse pão torrado, você vai botar ele no prato, vai comer e vai dar prosseguimento aqui nas atividades. Tá? Então, dependendo dos cenários possíveis, você vai ter um prazo para que esse projeto seja realizado. Tá? Aqui eu peguei um exemplo, mas isso aí se estende para projetos maiores, mais formais. Agora, existe uma outra técnica também, que é o CPM. A diferença é que o CPM, ele também estima a duração, mas ele vai analisar o caminho crítico. Ou seja, ele traz aqui uma fórmula determinista, tá? Determinística, no caso. Ele vai trazer não três cenários, mas um cenário só e o mais próximo do real. E aí ele vai buscar, a partir disso, ferramentas para alcançar a duração mínima desse processo, né? Desse projeto, no caso. Bom, a fórmula é a mesma, tá? O processo aqui, o desenho vai ser o mesmo para os dois. E aí a diferença é que um vai analisar apenas o caminho crítico. Agora, com relação à redução do prazo, nós temos alguns métodos também, que é o Project Crashing, que é a compressão do projeto, você diminuir as etapas dele. E também o Fast Tracking, que é o paralelismo de atividades, você fazer vários projetos, né, várias atividades de um projeto ao mesmo tempo, tá bom? Só para a título de curiosidade, no material que eu estava lendo aqui de concurso, que trata também sobre o PERT, ele trouxe um exemplo interessante, que é o exemplo de você vai colocar um quadro na parede do seu quarto. Para você colocar esse quadro, você precisa necessariamente furar a parede. Depois você coloca lá uma borrachinha para poder colocar o parafuso e assim por diante. Acontece que você observa que uma atividade você obrigatoriamente tem que fazer, você tem que furar a parede para poder colocar. Agora você pode limpar o quadro antes de colocar ou depois, né? Isso independe. Então são etapas que você vai organizando de forma a otimizar a duração do seu projeto, tá bom? Então achei interessante esse exemplo que ele trouxe.
Voltando aqui na redução, nós temos o paralelismo de atividades, conforme eu falei, que são atividades simultâneas. Temos também um método de Kapner e Trigoi, tá? Que é um método de priorização de projetos. Então ele vai analisar dois pontos, que é o must, os deveres, né, as etapas obrigatórias do projeto, e aquilo que é desejável também de se obter, que são os wishes. Temos também o método ZOP, que é um método de planejamento participativo de projetos. O método ZOP é orientado a objetos, ou seja, ele possui a participação de terceiros, tá, para a formulação e alcance dos objetivos. Nós temos aqui duas etapas, que é a análise e o planejamento. Então, o projeto método ZOP é basicamente esse método daqui, onde você tem nos passos de análise, você vai analisar um problema, verificar os interessados, objetivos e alternativas. E no planejamento desse projeto, aí você identifica os objetivos, resultados, atividades, premissas, indicadores e fontes de medição. E aí você planeja, passa por um momento de avaliação, de monitoramento, vai informando esses avanços, vai buscando o controle desse avanço. Sempre vai ter o controle e a melhoria contínua desses processos. Temos também o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é muito utilizado por construtoras que geralmente elas colocam um grande banner, uma placa, onde estão sendo construídos imóveis, informando em qual etapa se encontra, quais são os cronogramas, né? Qual são os processos e etapas e o tempo de duração, tá, dessas etapas. Um exemplo é este gráfico aqui, ó, que é o Gantt. Aqui, ó. Geralmente é feito no Excel. E aí você, para cada atividade aqui, ó, aqui tem a iniciação, o planejamento, a execução, desenvolvimento. Então você tem aqui, ó, cada etapa dessa vai tendo um prazo, tá? Uma duração aqui, com o passar do tempo. E uma depende da outra, mas existem outras que podem ser realizadas simultaneamente, tá? Então, no caso, essa aqui começou já na metade dessa outra etapa aqui. Por fim, nós temos o valor agregado. O valor agregado basicamente é tudo aquilo que foi executado, é a comparação entre o que foi executado e o que foi planejado. Tá? Então, nessa subtração, obtém-se o valor agregado. Bom, esses foram os conceitos aqui básicos sobre gestão de projetos para o seu concurso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu joinha e até a próxima.